A gente vai trazer aqui para o nosso debate um tema super importante. As terras indígenas com povos isolados são as mais ameaçadas da Amazônia. Dos 44 territórios mapeados, 12 estão sob risco alto ou muito alto e outros 4 em situação crítica aqui na região norte. É o que mostra um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Grilagem, desmatamento e a falta de demarcação de terras são os principais fatores de risco. Por isso, políticas públicas voltadas para essa população são urgentes e voltaram ao centro de debate para garantir a permanência e a sobrevivência dos povos originários. Na América Latina, o Brasil é o país com o maior número de povos indígenas isolados. Essas populações resistem ao processo acelerado de colonização e modernização das sociedades urbanizadas, enquanto sofrem ameaças que vêm de vários lados. O documento também traz dados alarmantes sobre os focos de calor na região e o desmatamento. Só entre 2019 e 2021, 6 das 10 terras indígenas com maior aumento no desmatamento na Amazônia têm povos isolados. Na tentativa de preservar essas terras, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e a Coordenação das Organizações Indígenas, a COIAB, se uniram para tratar dos riscos mais urgentes. 5 deles são prioridade para os órgãos de defesa. A gente sabe que existem muitos outros riscos, aos que os povos indígenas isolados eles podem estar expostos e que isso pode comprometer o bem-estar e a vida deles, mas a gente selecionou esses 5, que é o jurídico institucional, desmatamento, queimada, mineração ilegal e grilagem de terra, por entender que esses são os principais e que você consegue, inclusive, combater ou promover, no caso do jurídico institucional, você promover a demarcação, e a regularização fundiária desses territórios com maior facilidade e, com isso, garantir mais bem-estar para os povos indígenas isolados. De acordo com a FUNAI, atualmente 114 povos indígenas vivem isoladamente na Amazônia. Fatores que ameaçam a existência dessa população, como queimadas, desmatamento e grilagem de terras, são reflexos da falta de demarcação de terras no Brasil, garantida na Constituição Federal de 1988. O país não demarca esses territórios há pelo menos 4 anos, mas o atual governo pretende reverter esse quadro. A causa é um dos projetos prioritários para garantir a sobrevivência e o futuro dos povos originários. Então, a base fundamental é que todas as terras indígenas elas sejam demarcadas, elas tenham o reconhecimento legal, e que aqueles povos eles tenham garantia de acesso ao usufruto daquele seu território. Então, eu diria que a gente começa pela demarcação e depois vai garantindo que todos os outros direitos eles sejam implementados. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, afirma que o documento vai fortalecer a luta pela causa, mas fala também na demora e burocracia para o registro definitivo das terras. Importante destacar que o Vale do Javari é a região que apresenta a maior densidade de povos indígenas isolados no mundo. Um instrumento que, sem dúvida nenhuma, vamos usar para corroborar qualquer entendimento que seja contra as demarcações das terras indígenas, que inclusive está atrasadíssimo, uma vez que todas as demarcações das terras indígenas deveriam estar prontas no ano de 1995 e até este ano de 2023 ainda continua muitas terras indígenas com os processos de início, outros em processo de identificação, outros em processo de demarcação, outros em processo de homologação, outros, por fim, no processo de registro definitivo. Ou seja, nós estamos muito aquém para proteger os povos indígenas com as demarcações das terras indígenas. A COIAB acredita que o benefício da garantia do direito à posse das terras vai muito além dos territórios indígenas. É importante que o Estado brasileiro cumpra o seu papel constitucional, que é proteger os direitos dos povos indígenas, e isso inclui o reconhecimento, inclui a delimitação do território dos povos indígenas. Para isso tem que haver por parte do Estado
essa força, né, que esperamos que no governo Lula possam ser demarcadas pelo menos 30 terras indígenas, né? Porque isso faz com que o Brasil também possa cumprir com seus acordos internacionais, que é de desmatamento zero e redução do aquecimento, né? Porque a floresta em pé, ela contribui bastante. O cumprimento dessas metas tem a possibilidade de ser acelerado. Pela primeira vez, o Brasil vai ter um ministério destinado aos povos indígenas. A deputada federal eleita por São Paulo, Sônia Guajajara, assumiu nesta semana a pasta, com a proposta de trazer para o centro do debate a causa dos povos historicamente oprimidos e esquecidos. A gente espera que com esse ministério nós possamos avançar muito mais ainda na questão da demarcação dos territórios indígenas, mas também no fortalecimento da economia, né? Então é necessário olhar para a realidade, né, dos povos indígenas e aí construir programas que vá fortalecer o modo de vida, né, do povo e sua identidade cultural também, né? Porque isso é muito importante. Preservar a Amazônia e garantir o direito fundamental dos povos indígenas, sem dúvida, é um grande desafio, mas que com o esforço de todos e com o sentimento de pertencimento pode ganhar uma nova realidade. Afinal, os povos originários são a nossa cultura e base fundamental da história do Brasil.